Achei, vamos lá. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Tá aparecendo? Show, vamos lá. Então, óleos essenciais e atividade física. Vamos começar pelo começo, né? Eu vou começar explicando para vocês os 5 pilares, tá? Da boa saúde. Mas antes de eu entrar nesse assunto, obviamente tem gente aqui que de repente não me conhece, né? Eu vou me apresentar. Eu sou a Bárbara, sou líder Blue Diamond aqui do Terra. E por que que eu escolhi esse tema? Porque eu tenho uma certa paixão sobre esse tema, porque antes de eu estar aqui em Doterra, eu era personal trainer, eu sou formada em educação física, então eu trabalhei durante 8 anos da minha vida nessa profissão, né, como personal trainer, ajudando as pessoas através do movimento, através do exercício físico. E aí, quando eu conheci os óleos essenciais, eu me apaixonei, tive muitos resultados incríveis e, obviamente, eu comecei a utilizar na minha rotina. E isso me ajudou demais a alavancar a minha performance também no meu trabalho, dos meus alunos, na minha própria prática de atividade física. E aí eu montei um treinamento, montei uma aula aqui sobre os principais óleos, que eu acho que é bem legal a gente estar utilizando e ter um conhecimento no nosso dia a dia, tá? Então vamos lá, eu vou começar a explicar para vocês os 5 pilares da boa saúde, porque assim. Eu escuto muitas pessoas falarem assim: então eu vou usar tal óleo porque isso aí já vai me ajudar, ele já vai fazer toda a diferença na minha vida. Eu vou usar óleo X porque isso já vai me ajudar a emagrecer. Enfim, a gente sabe que tem muitas pessoas que buscam atalhos na vida, né? Que querem só o resultado rápido, que querem o resultado do dia para noite, que querem se esforçar cada vez menos e usar algum produto milagroso que vai fazer a diferença na vida dela. É uma coisa que a gente tem que entender, gente, que assim, não existe milagre, né? É a questão da autorresponsabilidade. A gente tem que ter o quê? Responsabilidade pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pela nossa postura em relação à nossa vida. Então, se realmente a gente quer uma mudança efetiva, e aqui trazendo no âmbito da saúde, né, que é o que a gente vai falar hoje, se a gente quer realmente ter uma mudança efetiva, o que que eu tenho que pensar? Bom, quais são as minhas atitudes hoje e como estão os meus resultados hoje? Se eu não estou satisfeita com os resultados que eu estou colhendo na minha saúde, eu preciso voltar lá atrás e rever quais são as minhas atitudes. O que eu estou fazendo hoje que está me levando, que está me direcionando para esses resultados que não estão legais? Eu tenho que voltar e olhar, opa, peraí, eu tenho que mudar aqui as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas prioridades, para que daqui então eu comece o quê? A ter ações diferentes, e isso com certeza vai te levar a ter resultados diferentes, tá? Na tua saúde. Isso para qualquer coisa na vida, mas a gente está trazendo aqui no pilar da saúde hoje. E aí a gente sabe que a saúde ela tem 5 pilares que a gente tem que entender que eles trabalham em conjunto. Então não adianta, por exemplo, você dar muita atenção a um pilar e esquecer dos outros, porque vai chegar um momento que a conta não vai fechar. Vai chegar um momento que o teu resultado ele não vai ser tão bom quanto você gostaria. É claro que, Bárbara, eu cuido muito da minha alimentação, mas eu não faço atividade física. É melhor do que nada, né? Você cuidar da sua alimentação e não praticar uma atividade física. Mas entende que você está em déficit em um desses pilares e que vai chegar um momento que o teu corpo ele vai pedir que isso vai te dar vai gerar algum problema lá na frente. Então, assim, para que a gente tenha realmente uma boa saúde, aqui a gente está falando. Quando a gente compartilha os óleos essenciais com alguém, a gente fala o quê para essas pessoas? Que os óleos eles proporcionam qualidade de vida, saúde no geral, saúde física, saúde emocional, bem-estar. E é isso que a gente tem que também cuidar, que a gente tem que querer para nossa vida. Então, os 5 pilares da boa saúde o primeiro ponto é a alimentação. E aqui eu pergunto para vocês, né? Uma coisa que a gente tem que ter muito em mente. Sempre que você dá uma analisada aí na sua alimentação, de como você tem se alimentado nos últimos meses, nos últimos dias, e aí você se pergunta assim: bom, eu estou nutrindo o meu corpo,
eu estou me alimentando de alimentos que realmente vão nutrir o meu corpo, né? Alimentos saudáveis, alimentos que têm nutrientes, ou eu estou envenenando o meu corpo? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está, o estilo de vida que a gente está vivendo, a maneira como a gente está levando, e aí aquela correria e a gente não consegue se alimentar direito, isso vai prejudicando a nossa saúde como um todo, obviamente. Então, sempre que você se alimentar, você pergunta: eu estou nutrindo ou estou envenenando o meu corpo? Né? Claro que a gente tem que entender que tem aquela regra do 80-20, né? 80% do nosso tempo a gente vai se manter numa alimentação saudável, balanceada, com nutrientes que o nosso corpo precisa para trabalhar em equilíbrio, e aqueles 20% que a gente, obviamente, vai comer uma coisa gostosa, uma coisa que não é tão saudável assim, que isso faz parte da vida, esse equilíbrio faz parte da vida. Só que aí muitas pessoas, elas vivem demais. Peraí, tem gente com áudio ligado. É que eles estavam tudo indo para dentro d'água. Um filme na minha cabeça, assim. Agora, né, eu posso passar a preservar mais, né, a Gente, nossa vamos natureza, ligar da no nossa áudio, Amazônia, por que é gentileza. maravilhosa, Não tô né? achando quem é. Então, passar a cuidar mais das coisas que é da gente daqui da Amazônia, né? É muito bom, foi muito bom mesmo. Pesquisadores gaúchos descobriram o forte de uma espécie animal que Alguém consegue marcou o ver quem é início que tá com da o áudio evolução ligado dos aí para mim? mamíferos. A descoberta foi nesta área rochosa, no município de Dona Francisca, a 270 quilômetros de Porto Alegre. Acho que foi. Beleza, vamos lá. Então, alimentação, tá? Sabe por que que eu vou pedir para vocês cuidarem com o áudio? Primeiro, que atrapalha quem está aqui prestando atenção. E como eu estou gravando a aula, a pessoa que vai assistir depois, a filmagem fica aquela coisa, né? Eu aqui procurando quem é que está com o áudio ligado e mais o ao vivo é assim mesmo. Mas vamos cuidar para que não atrapalhe aí quem realmente está prestando atenção, tá? Então, alimentação, primeiro ponto. Nutrindo o seu corpo, tá? Consumir alimentos que nutram o seu corpo. Segundo ponto, gente, hidratação. Hidratação. Tem gente que se alimenta bem, que pratica atividade física, mas não toma água, não se hidrata de maneira adequada. E pensem, o nosso corpo, ele é feito ele é constituído por mais de 80% de água. Então, ó, tomem água, tomem a quantidade aí certa de água todos os dias, que isso vai também te ajudar, inclusive no teu emagrecimento, se você está precisando emagrecer, na tua qualidade de sono, no teu emocional, em tudo, isso influencia em tudo, tá? Então, hidratação, sono. Muitas pessoas não dão importância a esse pilar aqui, e o que é extremamente importante, você ter uma boa noite de sono, uma noite de sono reparadora, para que você durma bem. Por que que o sono é importante? Porque durante o sono é onde o nosso corpo ele descansa e é onde o nosso corpo ele recupera, se recupera para estar bem no dia, no próximo dia. E é durante o sono também que acontece o quê? O crescimento, nosso crescimento, a produção dos hormônios, dos nossos hormônios, acontece durante o nosso sono. Então, o que que acontece com aquela pessoa que é muito acelerada no 220, que tem uma qualidade de sono péssima ou que sofre de insônia, que é muito, né, agitada, aquela pessoa que dorme picado? O que que acontece com essa pessoa? Ela não tem uma recuperação efetiva. A produção de hormônio dela, ela é muito picada, ela é muito quebrada, justamente porque ela não consegue ter essa qualidade de sono. E isso vai interferir, com certeza, no teu emocional, na tua questão de sobrepeso, na tua questão hormonal, em todos os pilares que você possa imaginar, tá? Então, você ter uma boa qualidade de sono, dormir ali a quantidade de horas certas, né? Indicadas por dia, para que você consiga, de fato, ter uma reparação, uma recuperação, que você no outro dia esteja zerada para fazer o que você precisa ser feito, tá? Quarto ponto, atividade física. Então, obviamente, atividade física é um dos pilares para a gente ter boa saúde. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso corpo, gente, ele não foi feito, ele não foi projetado para ficar parado. O nosso corpo, ele foi projetado
para estar em movimento, para estar sempre em movimento, fazer movimentos. Então, quando a gente tem um estilo de vida sedentário, que a gente não pratica uma atividade física, que a gente não faz uma caminhada, enfim, eu vi aqui que vocês, a grande maioria de vocês, já fazem alguma atividade, isso é ótimo. Por quê? Porque vocês estão o quê? Colocando o corpo de vocês em movimento. Vocês estão o quê? Trazendo saúde, mais saúde para vocês. Além de física, porque a gente sabe que atividade física, além de cuidar do nosso físico, né, da questão de melhorar a circulação, de evitar vários problemas de saúde, problemas cardíacos, enfim, um monte de problemas, a gente sabe que para a parte emocional, para a parte mental é fundamental, né? Para evitar a ansiedade, para tratar a ansiedade, depressão, enfim, uma série de questões que a gente pode estar tratando também com isso, né? Com a prática de atividade física. E, obviamente, o gerenciamento emocional, a gente saber gerenciar as nossas emoções. Por quê? Porque se a gente se a gente está emocionalmente doente, o nosso corpo físico, ele vai ficar doente também. Então, se a gente não está bem aqui emocionalmente, se a gente vive estressada, se a gente está muito ansioso, se a gente está num período, né, tendo sentimentos depressivos, o nosso corpo físico, ele sente. Logo, ele começa o quê? A adoecer também. E o contrário é verdadeiro. Se o teu corpo físico está doente, logo, logo o teu emocional vai ficar também. Então, uma coisa puxa a outra. O nosso corpo, ele trabalha em equilíbrio, mente e corpo, certo? Então, não adianta você só se preocupar com um desses pilares e esquecer do outro. Então, a ideia aqui é que a gente tenha um equilíbrio, o máximo equilíbrio que a gente conseguir entre esses 5 pilares, certo? Para que a gente tenha, de fato, uma boa saúde, para que a gente possa viver bem, né? E desfrutar aí de muita qualidade de vida. E olha só que legal. Todos esses pilares que eu estou falando para você, nós temos óleos essenciais, tá? Que nos auxiliam a melhorar cada um desses, a alimentação, na hidratação, no sono, na atividade física, no gerenciamento emocional. Então, a gente tem várias opções de óleos que a gente vai estar utilizando aqui para nos ajudar, certo? A ter mais equilíbrio nesses 5 pilares para que a gente possa viver cada vez mais, tá certo? Pessoal, depois se vocês forem tendo alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem ir colocando no chat aqui, mas no final eu vou deixar uns minutinhos para a gente conversar, se alguém quiser também perguntar, no final eu vou dar esse espaço, tá? Então vamos lá. A gente sabe que óleos essenciais é uma prática milenar, isso não surgiu agora, né? Apesar de que foi ali basicamente em 2018 para cá, que a gente ouviu mais, começou a ouvir mais o termo de óleos essenciais, né? Isso voltou muito com força durante esse período. Só que a gente sabe que os óleos essenciais já existem lá na época de Cristo, inclusive tem muitas citações na Bíblia que falam do uso dos óleos essenciais. E aqui trazendo na parte da atividade física, eles começaram a utilizar os óleos essenciais lá na Grécia. Só vou trazer isso aqui bem rapidamente, só para vocês entenderem o contexto de como surgiu, né, esse interesse das pessoas utilizarem óleos essenciais para a prática esportiva. Então, tem alguém com áudio ligado ainda. Gente, por favor, só vamos colaborar aqui. Isso atrapalha bastante, tá? Obrigada. Então, vamos lá. Isso surgiu na Grécia. Então, atletas gregos, eles já utilizavam os óleos essenciais. Para quê? Para ter uma preparação, para preparar eles para os esportes, para as práticas esportivas, e também com a finalidade de recuperação, de reparar ali os danos dos tecidos que aquela prática causou, de relaxamento muscular, articular. Então, os óleos essenciais, eles já eram usados como aliados, né? Lá na época onde começaram as Olimpíadas, lá na época da Grécia, justamente para essa função de preparação, de preparar os atletas e de recuperação. E quais são os benefícios, né, dos óleos essenciais na prática esportiva? Bom, eles trazem aquecimento,
e relaxamento muscular. Então, isso ajuda tanto na preparação como na recuperação. Solturas articulares, então, quando a gente, né, às vezes fica muito tempo fazendo uma atividade ou aquela atividade física, aquele exercício exige muito da nossa articulação, da nossa musculatura. Os óleos essenciais, eles ajudam o quê? A soltar essas articulações, a trazer essa sensação de relaxamento, redução de câimbras, melhora na elasticidade, prevenção e tratamento de inflamações e traumas, ativadores da circulação sanguínea, minimizam a fadiga, melhora do condicionamento físico em geral. Então, realmente, a pessoa que usa óleos essenciais antes, durante, depois da prática de atividade física, ela percebe realmente uma melhora muito significativa. Eu trouxe até aqui alguns artigos científicos para mostrar para vocês também, no condicionamento físico. Então, ela o quê? Ela suporta mais tempo naquela atividade, ela consegue o quê? Melhorar o desempenho dela. Então, às vezes eu comecei a fazer uma atividade e eu só tinha eu tinha baixa resistência. Eu conseguia dar um exemplo aqui para vocês. Caminhar 20 minutos por dia. E aí, à medida que você vai, né, fazendo com frequência, utilizando os óleos essenciais, esse teu condicionamento ele vai melhorando, ele vai aumentando. Então, você consegue suportar mais tempo naquela atividade. E melhora, obviamente, no bem-estar psicológico, como eu já expliquei anteriormente para vocês, tá? Então, eu vou começar aqui, eu dividi óleos para pré-treino, então, para utilizar antes do treino, e óleos pós-treino, tá? Que é exatamente os óleos que eu uso e a maneira como eu faço aqui no meu dia a dia, desde a época que eu comecei a utilizar os óleos essenciais, isso há 5 anos atrás, 4 anos atrás, e é exatamente assim, essa função, né, essa maneira que eu faço. Então, eu vou começar aqui pelo Peppermint, que é um dos óleos mais conhecidos, mais famosos. O Peppermint, ele é conhecido como hortelã-pimenta, né? Muitas pessoas até, Bárbara, tem pimenta na composição dele? Não, não tem. O hortelã-pimenta, o pimenta, no caso, é só o tipo da hortelã. Então, o hortelã-pimenta, ele tem propriedades aí estimulantes, por isso que ele é muito eficaz na prática esportiva. Ele promove aquela energia, mais disposição. Ele tem propriedades analgésicas também, então ele atua muito na questão de redução de dores, como relaxamento muscular, certo? E os estudos comprovam, tem muito estudo científico falando do uso do peppermint, e os estudos eles comprovam o quê? Aumento, né? As pessoas que utilizam o peppermint antes, durante a prática de atividade física, aumento de força muscular, melhora na potência, melhora no tempo de reação, melhora na capacidade respiratória. Então, eu vou trazer daqui a pouquinho, mais à frente, como que o peppermint ele melhora, quais são as funções dele, o que faz, o que tem na composição dele que faz com que ele nos ajude nesse sentido, tá? Então, o primeiro ponto para a gente entender aqui, que o peppermint, o hortelã-pimenta, ele possui na constituição química dele, assim, deixa eu só dar um parênteses, eu vou explicar um pouco da química do óleo para vocês, só que eu não quero que vocês se preocupem com isso, tá? Eu vou dar essa informação para vocês entenderem como que esse óleo essencial ele atua no nosso organismo, mas não se preocupem em, de repente, Bárbara, eu preciso saber esses nomes, eu preciso explicar isso para os meus clientes. Não se preocupe com isso. Claro, quanto mais, né, você souber explicar, de repente tirar uma dúvida, enfim, mas não se atenha a isso, tá? É só mais a nível de curiosidade mesmo para vocês entenderem como que age. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas como que eu uso o peppermint? Ele me dá energia, mas como que ele me dá energia? Por que que ele me dá energia? Então é nesse sentido que eu vou explicar para vocês, eu vou precisar falar um pouquinho da química, né? O que contém ali dentro, qual é a constituição química desse óleo que ocasiona isso no nosso corpo, tá? Então, o peppermint, ele possui, né, Cadê a sopa, André? na sua composição de 30%, de 30 a 60% de mentol, tá? O mentol que existe no peppermint
é ele que dá aquela sensação de refrescância, aquela sensação de frescor. Então, sempre quando a gente inala uma gota de peppermint ou a gente ingere, vem aquele geladinho, aquela refrescância, né? E esse mentol, que é basicamente a constituição ali do peppermint, que é a maioria, né? A porcentagem maior é constituída de mentol. Esse mentol, ele age no nosso corpo como um vasodilatador. E a gente sabe, quem é praticante aí de atividade física, sabe que muitos atletas, muito praticantes, eles usam aqueles vasodilatadores sintéticos, né? Que isso faz um mal danado para a saúde. E imagina que a gente tem um óleo essencial que tem essa função de forma natural, que uma, duas gotas a gente já vai conseguir esse efeito. Então, por conta desse mentol, o peppermint ele tem essa função de vasodilatador. O que que o vasodilatador faz no nosso corpo? Ele vai dilatar a parede das nossas artérias. Então, quando a parede das nossas artérias está mais dilatada, ou seja, ela tá maior, aqui, quando ela está dilatada, a gente utiliza um vasodilatador, aumenta o fluxo sanguíneo, então eu consigo ali ter o quê? Maior fluxo sanguíneo. Aumenta também a passagem de oxigênio, então passa mais oxigênio, passa mais sangue, tá? E isso gera o quê? Gera um ganho de massa muscular muito significativo, gera um ganho de força muito significativo, gera um ganho de potência muito significativo. A pessoa tende a resistir mais naquele exercício, né, por mais tempo, uma diminuição de fadiga, uma recuperação mais rápida. Então, isso tudo é ocasionado porque o peppermint é constituído de mentol, né? E esse mentol, ele atua como um vasodilatador. E aí, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas falam que o peppermint tem que tomar cuidado porque o peppermint, ele sobe a pressão, né? Ele pode... Pessoas que têm hipertensão, que são hipertensos, se utilizar o peppermint, pode subir mais ainda a pressão. Gente, isso é um mito, porque é só a gente parar para pensar. Se o peppermint ele atua como um vasodilatador, eu consigo ter mais fluxo sanguíneo, eu consigo ter mais passagem de oxigênio. Então, Tem aí por dentro alguma coisa. o vasodilatador, ele vai fazer que o Oh, quê? meu Deus. Que não suba a pressão da pessoa. Que a pessoa ela não tenha uma subida na pressão, que ela não tenha um quadro de hipertensão, por exemplo, né? Então, obviamente, vocês não vão utilizar enormes quantidades de peppermint, vocês vão utilizar a maneira como é indicado. Gente, hoje tá difícil, hein? Por favor, vamos cuidar dos áudios, senão eu vou ter que bloquear aqui todo mundo. Então, essa questão, quando alguém fala assim, o peppermint, ele ocasiona, tem que tomar cuidado com pessoas hipertensas. Não é assim, porque o peppermint, ele age como vasodilatador, e vasodilatador aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta o oxigênio, então a pessoa, isso não faz com que aumente a pressão arterial, tá? Quando o vaso da artéria está dilatado, passa mais sangue, passa mais oxigênio, isso não faz subir a pressão arterial. Então, olha como é importante o conhecimento. Porque, óbvio, a gente escuta muitos mitos por aí, né? Muitos mitos. O óleo essencial causa isso, o óleo essencial causa aquilo. Mas quando a gente vai estudar a fundo, quimicamente, o que ocasiona, como que ele age, a gente percebe que nem sempre é dessa maneira que as pessoas falam. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Agora, por exemplo, Bárbara, eu sou hipertensa. E por alguma razão eu utilizo óleo essencial de peppermint e eu me sinto mal, eu sinto um desconforto. Então, você tenta observar, né? De repente, alguma outra questão do peppermint, ele talvez não esteja sendo favorável a você. Então, os óleos essenciais, uma função deles também na nossa vida é fazer com que a gente se conheça melhor. De repente, o óleo essencial que funciona muito bem para mim, talvez para você é algum outro óleo essencial. Talvez ele não vá fazer o mesmo efeito, não vai funcionar da mesma forma que funciona para mim, no sentido de eu me sentir bem com esse óleo essencial. Então é tudo você utilizar, se permitir utilizar, você vê como que você vai se sentir. E aí, Bárbara, gostei do efeito dele, realmente me deixou
mais enérgica, me deixou com mais disposição. E aí você coloca esse óleo essencial na tua rotina, tá? Então, Sofia? Ai, pronto, agora mutei todo mundo. Vamos lá. Aqui eu trouxe um estudo científico só para vocês identificarem isso que eu estou falando, né? Eu estou falando tudo embasado em estudo científico. E aqui eles pegaram alguns atletas, tá? E o que que eles fizeram? Eles fizeram os atletas. Aqui tem distância percorrida, então eles fizeram os atletas correrem, o gasto calórico, o tempo de exaustão e a capacidade respiratória. Então, eles fizeram esse teste antes de aplicar o óleo essencial de peppermint nesses atletas e deu aqui o primeiro resultado, que é o pré. Depois disso, cada atleta inalou uma gota de óleo essencial de peppermint. Uma gota. 5 minutos depois, eles refizeram os mesmos testes com os mesmos atletas. E olha só, gente, os resultados bem significativos que deram, né? Então, por exemplo, aqui na distância percorrida, antes eles conseguiram 843 metros. Depois de 5 minutos, já com o Peppermint, eles passaram a correr mais, né? 1.187 metros. O gasto calórico, vocês percebem que foi muito maior também. De 323 passou para 691. O tempo de exaustão, então eles ficaram que mais resistentes. De 664 segundos, eles passaram que a aguentar ali naquela prova 830 segundos. Então aumentou também consideravelmente. Capacidade respiratória de 39,25 para 43. Então vocês podem ver isso na prática, como realmente o peppermint ele age no nosso corpo e nos ajuda a melhorar nessa questão, né, de performance de atividade física. E não é à toa que muitos times, muitos clubes de futebol aqui do Brasil, e não só futebol, mas muitos atletas de diversas modalidades, já é uma regra, né, já é uma própria prática deles utilizarem os óleos essenciais e principalmente aí um dos que eles usam antes das competições, antes dos treinamentos, é o peppermint, justamente por causa desses estudos científicos e dessa melhora significativa que ocasiona na performance que eles vão do esporte ali que eles praticam, né? Então, isso é muito importante. Vocês, né, terem conhecimento disso, saber como que o peppermint age, para também saber explicar para as pessoas que, por virem, começarem a perguntar para vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para frente. Um outro óleo essencial que eu acho fundamental nessa parte esportiva é o Brief, né? Que o Brief ele é um mix de óleos essenciais. Ali dentro do Brief tem cardamomo, tem eucalipto, tem o hortelã-pimenta, que é o óleo que a gente acabou de falar, limão siciliano, ravensara e o melaleuca. Então, o que que o Brief faz? O Brief a gente sabe que é um mix que ele é voltado para melhorar a nossa capacidade respiratória, né? Então, ele vai abrir as nossas vias aéreas, melhorando o quê? A nossa respiração. E a gente sabe que para praticar qualquer atividade física, a gente precisa o quê? Tá com a respiração limpa. Alguém aqui já praticou alguma atividade física, que seja uma caminhada, quando estava gripado, quando estava com o nariz entupido, obstruído? Alguém já teve essa experiência? Não é horrível? Não dá uma sensação de cansaço, de exaustão? Parece que a gente vai até morrer de falta de ar. Então, atletas, praticantes de atividade física, precisam o quê? Estar com as vias aéreas desobstruídas. Precisam ter uma capacidade respiratória muito boa. Porque se a gente não consegue respirar, o que que ocasiona? A gente não consegue ter a passagem de oxigênio suficiente. E quando a gente não tem uma passagem de oxigênio suficiente, isso vai influenciar na nossa fadiga, a gente vai cansar mais rápido. Isso vai influenciar na nossa concentração, no nosso foco, na nossa performance, na nossa disposição, na nossa energia. Então, isso tudo vai influenciar, tá? Então, por isso que o Brief, ele é um óleo sensacional para a gente utilizar também antes da atividade física. O Brief, ele é rico
aqui e nessa composição, nesse constituinte químico, que se chama 1,8 cineol. E o que que esse 1,8 cineol faz, né? Ele tem a função de estimular a atividade pulsátil dos cílios das mucosas nasais. Então, aquelas mucosas aqui do nosso nariz, esse 1,8 cineol, ele vai o quê? Fazer com que elas se ativem, né? Elas fiquem em atividade e atuam como um expectorante. Então, por isso que quando a gente está congestionado, quando a gente está com o nariz entupido, por alguma razão, por uma gripe, sei lá, uma alergia respiratória, a gente utiliza o Brief e ele tem essa ação expectorante. Logo, você vai o quê? Expectorar por conta dessa ação do 1,8 cineol, tá? Desse constituinte químico que é presente no Brief. Então, isso é extremamente importante a gente entender e vocês também utilizarem o Brief antes da prática, durante a prática, pós também, para realmente a gente ter uma respiração mais livre. E aí a gente sabe que o Brief também é maravilhoso para todas as questões respiratórias, né? Não só, obviamente, aqui para a prática, mas, por exemplo, alergias respiratórias, pneumonia, gripe, enfim, tudo que for relacionado ao sistema respiratório, que influencia o sistema respiratório, o Brief, ele é sensacional. E lembrando que o Brief, o modo de usar é aromático e tópico. O Brief, ele não é um óleo para ser ingerido, tá? Justamente por causa de alguns constituintes aqui, de alguns óleos essenciais de plantas que não são feitas para ingestão. Então, o Brief, você vai pingar uma gotinha na mão e vai inalar. Você pode usar topicamente também. Quando você for usar topicamente, por ele conter o próprio hortelã-pimenta, o eucalipto, o ravensara, faz uma diluiçãozinha com óleo essencial, com óleo vegetal, óleo de coco, porque a nossa pele é muito diferente uma da outra, então de repente a tua pele seja uma pele mais sensível, se for uma criança, dilui aí com óleo de coco, tá? Com óleo carreador, para que não cause aí nenhuma sensibilidade, para que não arda, enfim, para que não cause nenhum tipo desse problema, né? Então, aromático e tópico, tá? É o uso do Brief. Uma dica também que eu gosto bastante. Principalmente quando eu vou tomar o meu último banho do dia, à noite, eu gosto de. Aí a água do chuveiro, né? Eu gosto de pingar umas 2, 3 gotinhas de Brief no box, no chão do banheiro. E aí a água quente, quando entra em contato com óleo essencial e o vapor ele vai subir com o aroma do Brief. E isso também fica tipo uma sauna. E isso vai ajudar o que é desobstruir também as vias aéreas e fazer com que a gente melhore a nossa capacidade respiratória, tá? Vamos lá para o próximo. 2 óleos essenciais que eu gosto bastante também para utilizar antes da prática. A gente está falando ainda como pré-treino, tá? Mas isso não significa que de repente você possa utilizar esses óleos durante a prática. Depois eu só dividi aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, por que que eu coloquei o Eye de Orange aqui? O Eye de Orange é um cítrico maravilhoso. Eu particularmente amo os óleos cítricos, a função que eles têm no nosso corpo, né? Que ele vai melhorar o nosso foco, a nossa concentração, vai melhorar o nosso humor. Ele é um óleo revigorante, então realmente vai dar aquela energia, aquela disposição. Ele é um óleo cheio de antioxidantes, e então isso para a saúde das nossas células é surreal, é maravilhoso, tá? Então, como que eu gosto de utilizar o Eye de Orange? Eu pingo uma gotinha na minha mão e inalo. Principalmente eu faço isso de manhã, antes do meu treino também. Gosto de colocar na minha garrafinha de água. E lembrando, sempre que você for ingerir os óleos essenciais, nunca em garrafa ou copo de plástico. Sempre de metal, vidro, porque quando o óleo essencial entra em contato com o plástico, ele solta aquela substância que se chama bisfenol, que é extremamente nociva para a nossa saúde, tá? Então, o Eye de Orange, ele é muito, muito legal, porque também é o óleo que tem a maior concentração de limoneno. Vocês sabiam disso? Muita gente acha que é o limão. Muita gente acha que o limão siciliano, que também tem uma concentração de D-limoneno alta, mas não é o limão que tem a maior concentração de D-limoneno. É o Eye de Orange, que é a laranja selvagem, tá?
E o que que esse delimoneno faz, né, no nosso corpo? Por que que muitas vezes a gente ouve falar esse delimoneno, delimoneno? E o delimoneno, para nossa saúde, é algo assim fantástico, extraordinário. Por quê? Porque o delimoneno ele ajuda na atividade enzimática das nossas células. Então, vai ajudar o quê? A diminuir o teor de gordura no fígado. Então, o White Orange ele é perfeito para isso. Eles obstruem os vasos sanguíneos, diminui aí os riscos de ter doenças cardíacas, né, doenças cardiovasculares, diminui o teor de cortisona, então ele aumenta a capacidade da pessoa de sentir dor, diminui a ansiedade por conta dessa questão de diminuição do cortisona, desse hormônio, né, que causa o estresse, enfim. Ele aumenta também, reduz o colesterol, né, reduz os níveis de colesterol, níveis de triglicerídeos. Ele eleva a dopamina, isso é muito importante. Ele eleva os níveis de dopamina e serotonina, né, que são os hormônios que estão ligados ao bem-estar, ao prazer. Então, quando a gente utiliza um óleo essencial que é rico em delimoneno, isso vai ajudar também na questão do nosso emocional, vocês entendem? E justamente por isso, então, porque ele aumenta os níveis de dopamina e serotonina do nosso organismo, né? Eles estimulam a produção desses dois hormônios e a gente vai ficar mais feliz, a gente vai sentir prazer de fazer as coisas que nos fazem bem. Então, olha só quantos benefícios o óleo essencial de laranja selvagem nos traz, né? E muitas vezes a gente não dá o devido valor. É um óleo super barato, é um óleo, sei lá, é R$ 26, de 5 ml, e é um óleo assim riquíssimo por conta dessa constituição dele e de todos esses benefícios que ele traz para a nossa saúde, tá? E óbvio, vocês podem utilizar o limão também como uma estratégia, né, de fazer aquele detox, de alcalinizar o sangue. Aqui eu poderia colocar vários óleos essenciais, só que eu não quis trazer muitos óleos, justamente para não também confundir a cabeça de vocês, né? Então eu elenquei aqui os que eu mais amo, que eu mais gosto e que eu mais utilizo na minha rotina, na prática de atividade física, tá certo? O delimoneno também, eu não vou entrar muito nesse tema, porque não é o tema que a gente está conversando aqui, mas é um constituinte que ele é maravilhoso, tá? Nas células cancerígenas. Inclusive, muitas pessoas que estão fazendo tratamento de câncer utilizam muitos óleos cítricos ricos em delimoneno, que isso ajuda bastante. Então, ele vai atuando bastante nas células cancerígenas, tá? Então, o White Orange, você pode utilizar na forma aromática, na forma tópica, só cuidado que como ele é um óleo cítrico, todo óleo cítrico é fotossensível, então você não pode passar o óleo na pele e se expor ao sol, por exemplo, porque vai queimar, tá? Então, sempre que você for usar topicamente, não se exponha ao sol ou prefira utilizar topicamente em horários, em períodos que você não vai ter essa exposição ao sol para não causar essa queimadura, tá? E, obviamente, na parte de ingestão, você fazer uma água saborizada, que fica uma delícia, você colocar em várias receitinhas, em suco, panqueca, enfim, dá para fazer um monte de coisa aí com o óleo de White Orange. E o outro óleo que eu coloquei aqui, que eu gosto bastante, que é o Smart Sass, que é o nosso velho conhecido Smart Sass, que é um mix metabólico que vai melhorar muito o nosso metabolismo, né? Vai fazer com que a gente tenha um metabolismo mais saudável. É um óleo que tem propriedades estimulantes. Ele diminui bastante a fadiga, né? Ele auxilia o nosso sistema linfático. É um óleo que dentro dele tem canela, tem cravo, tem gengibre, hortelã-pimenta, o lemon, o toranja, que é o grapefruit. Então, é um óleo maravilhoso para a gente usar como estratégia, né? Essa questão de melhorar o nosso metabolismo. Então, por exemplo, ele vai agir no nosso corpo como um termogênico. São pessoas que, Bárbara, eu estou precisando perder peso. Eu estou precisando usar um óleo que seja um aliado para isso. O Smart Sass, ele é um ótimo óleo para essa finalidade. Por quê? Ele atua como um termogênico no teu corpo. Então, ele vai te ajudar na perda de peso. Lembrando que lembra lá dos 5 pilares da boa saúde. Não adianta você usar o Smart Sass achando que você vai perder peso
e não fazer a tua parte, não se alimentar bem, não fazer atividade física, não ter uma boa noite de sono, não se hidratar. Então, lembre bastante disso. O óleo, ele vai fazer a parte dele, isso sem dúvidas, porque é química. Você acreditando ou não, você utilizando o óleo essencial, ele vai agir no teu corpo. Só que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então, ele ajuda muito na perda de peso por conta dessa ação dele. São óleos termogênicos que compõem ali, que fazem a composição dele. Ajuda bastante a diminuir o colesterol, níveis de colesterol, triglicerídeos. Pessoas que são pré-diabéticas, diabéticas, que têm uma taxa de glicose muito alta. Então, ele também faz essa redução de glicose, tá? É um óleo estimulante, reduz o apetite, principalmente apetites para doce, né? Pessoas que são formiguinhas, que têm muita vontade de comer doce. O Smart Sasse, ele é perfeito para isso. Até porque o canela e o hortelã-pimenta, eles ajudam bastante nisso. Então, essa composição, ela faz com que a pessoa não fique com paladar para o doce, tá? Então, isso ajuda bastante também. E reduz a fadiga, é um óleo que, como eu falei, ele é estimulante. Então, ele também vai dar aquele up, aquela energia, e vai fazer com que o teu metabolismo trabalhe mais, tá? Que ele dê aquela acelerada. É um óleo que pode ser utilizado também das três formas, topicamente, aromaticamente e internamente. Você colocar na tua garrafinha de água. E eu gosto de usar o Smart Sasse no meu dia a dia. Agora eu não estou usando por conta, né, que eu tô grávida. Mas antes eu usava muito Smart Sasse todos os dias. E o que que eu fazia? Eu gosto muito de utilizar depois das refeições. E eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Quando a gente se alimenta de algum alimento que tem uma carga glicêmica alta, por exemplo, um carboidrato complexo. Ah, eu comi uma lasanha. Um exemplo, tá? Eu comi uma lasanha. E aí eu sei que aquilo ali vai me dar um pico de insulina muito alto no meu corpo, porque tem uma taxa de glicêmica muito alta. Eu uso o Smart Sasse após essa minha refeição como uma estratégia de reduzir isso, de reduzir essa carga de glicose que eu acabei de colocar para dentro. Porque vocês sabem que todo carboidrato complexo vira açúcar no nosso organismo, né? Por isso que pessoas pré-diabéticas, diabéticas, não é só o açúcar, mas evitar farináceos, tudo que contém farinha, enfim, tudo que se transforma em açúcar no nosso organismo. Então, eu gosto de usar o Smart Sasse como essa estratégia pós-alimentação, justamente para ir baixando a carga glicêmica dos alimentos ali que eu tô comendo que, de repente, estão muito altos, tá? Claro, a gente vai controlar sempre a nossa alimentação, mas uma vez ou outra a gente come alguma coisa que não está ali no nosso cardápio, né? Que não é. A gente também é filho de Deus, a gente dá umas escapadinhas às vezes, isso é normal. E aí você usa o Smart Sasse nessa estratégia para baixar a carga glicêmica daquela alimentação que você acabou de fazer. Isso ajuda bastante, tá? E agora vamos falar dos óleos para pós-treino. Como eu falei para vocês, não significa que vocês vão utilizar os óleos que eu acabei de falar somente pré. Vocês podem usar durante a prática, depois também, tá? E a mesma coisa os óleos de pós-treino. Então, aqui eu trouxe o nosso amigo Deep Blue, maravilhoso. Eu não poderia não falar dele, né? Que o Deep Blue é um mix sensacional. Ele pode ser em forma de óleo, né? Vocês conhecem a composição dele. Ele pode ser em óleo ou em pomada. E ele é composto por intergreen, osmanthus, cânfora, peppermint, sempre viva, tenaceto azul, camomila azul e ylang-ylang. A composição, gente, do Deep Blue, ela é sensacional, principalmente quando a gente estuda esses óleos isoladamente. E aí a gente entende as propriedades de cada um deles e a gente vê, assim, como que a doTERRA ela é tão inteligente, né? Como que ela pega os melhores óleos essenciais, ela junta e faz o melhor blend. Então, assim, muitas vezes a gente não entende, mas por que ela colocou ylang-ylang nisso aqui? Por que ela colocou tal óleo? É feito todo um estudo e tudo tem um porquê para esse óleo estar aqui dentro dessa composição. Então, o Deep Blue é um blend que tem propriedades aí anti-inflamatórias, analgésicas, antirreumáticas.
Então, literalmente, aquele blend que a gente passa, ele é de uso tópico, tá? E ele é literalmente aquele blend que a gente passa e que tira a dor com a mão. Gente, é surreal. Eu sou muito fã de Deep Blue. Principalmente, eu não posso tomar agora na gestação relaxante muscular, né? E o Deep Blue é um grande aliado meu, que às vezes eu tô com uma dor aqui, dor ali, dor na lombar, que agora começam as dores na lombar aí, e aí taca Deep Blue porque ajuda bastante. Então, essas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antirreumáticas, então ele vai te ajudar muito, né? Na questão muscular, articular, inflamações, pessoas que têm fibromialgia, artrite, artrose, tudo que vocês possam imaginar, dor na lombar, enfim, tudo que for de dor no corpo, o Deep Blue, ele é sensacional, sensacional. A gente tem muito já relatos, assim, muito chocantes em relação ao Deep Blue. Então, ele reduz a dor e a inflamação, ele relaxa a musculatura, ele previne e trata lesões e contusões, reduz e previne câimbras, né? E por quê? Né? Por que que o Deep Blue ele é tão eficaz nessa questão de relaxamento muscular, articular, dores e inflamações no nosso corpo? Então, a gente tem que entender que o óleo mais presente no Deep Blue, o que tem a maior concentração de todos esses que estão na composição dele, é o óleo de Intergreen, tá? Inclusive, a doTERRA tem o óleo de Intergreen também individual. Esse óleo de Intergreen, ele é o óleo que tem mais dentro do Deep Blue. E ele é riquíssimo, tá? Ele é composto, o Intergreen, de 99% de salicilato de metila. Esse palavrão aí. Salicilato de metila, ele é um componente, né, químico muito utilizado na produção de remédio para dores. Então, a indústria farmacêutica pega o salicilato de metila, faz ali mais a junção química, né? Química de alguns componentes sintéticos e aí forma um remédio. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A grande maioria dos remédios, né, dos alopáticos que existem aí no mercado, existem óleos essenciais na composição deles, plantas na composição deles. Só que daí eles colocam mais a questão sintética, que é o que causa aí os efeitos colaterais, tá? Então, no Intergreen, o Deep Blue, como ele tem a maior composição ali dele de Intergreen, existe 99% deste constituinte químico aqui, que é o salicilato de metila, e isso vai nos ajudar muito nessa questão de redução de dores, por conta disso. Então, não é uma mágica que você passa o Deep Blue e, ai, passou a minha dor. Não, é química. Tudo tem um porquê de acontecer no teu corpo, tá? Tudo tem um porquê. Então, assim, ele causa também, por conta disso, um efeito relaxante na nossa musculatura. E sabe aquele efeito esquenta e esfria? Quando a gente passa, vocês já perceberam isso? Quando a gente passa o Deep Blue, ele primeiro esquenta, depois ele resfria. Então, esse efeito esquenta, resfria no nosso corpo é justamente por causa desse salicilato de metila aqui, tá? Isso ajuda bastante no relaxamento e no tratamento aí de lesões musculares. Aí temos aqui também o tanaceto azul e o camomila azul na composição do Deep Blue. Por isso que o Deep Blue tem a cor azul, por causa desses dois constituintes aqui, por causa do tanaceto e por causa da camomila azul, tá? Esses dois aqui, eles são riquíssimos em camazuleno. O camazuleno é que lhes confere a cor azul. E o camazuleno, ele é riquíssimo em antioxidante. Ele tem muito antioxidante. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai diminuir os radicais livres, tá? E isso vai diminuir os processos inflamatórios do nosso corpo. Por conta disso, por conta do camazuleno que existe no tanaceto e na camomila azul, e é por isso que o Deep Blue tem a cor azul, certo? Aí tem aqui também o Sempre Viva, que é um óleo fantástico, que é conhecido também como Helichrysum, né? O Sempre Viva, ele é riquíssimo em acetato de nerila, que vai fazer o quê? Vai promover o relaxamento da nossa musculatura.
Então, por isso que o Deep Blue, ele é sensacional, que a junção desses óleos essenciais, dessas plantas, eles fazem com que a gente tenha o quê? Esses benefícios. Então, agora, né, não sei se de repente vocês tinham conhecimento do porquê que ocasiona isso, porquê que a gente sente esses benefícios, é por causa da junção química de todos esses óleos essenciais aqui, que quando a gente passa na nossa pele, certo? A gente sente aí todos os benefícios, tá? Óleo essencial, gente, é química pura. Química pura. Então, eu acho até engraçado quando as pessoas falam assim, ai, mas não acredito em óleo essencial, isso não funciona. Não é questão de acreditar ou não, é química. Você vai usar e você vai sentir, porque é química, certo? Só que é química natural das plantas, é que não tem nenhum componente sintético que vai fazer com que o produto deixe de ser natural, tá? E aí, como eu falei para vocês, o Deep Blue somente usa o tópico, ele não é feito para ingestão, tanto que tem em forma de pomada. O óleo, sempre que for aplicar com óleo carreador, um óleo de coco fracionado, um óleo de girassol, justamente porque quando a gente está com uma dor, né, uma lesão, geralmente numa área maior do nosso corpo. E aí, se você aplicar o óleo puro de Deep Blue, você não consegue fazer uma massagem. E aí, se eu quero por mais tempo a ação do óleo essencial no meu corpo, na minha pele, eu preciso aplicar uma base carreadora junto. Então, o óleo carreador, ele vai fazer essa função, tá? Copaíba, não poderia deixar de falar dele. Copaíba, um dos melhores anti-inflamatórios naturais que existe, tá? É um óleo cheio de antioxidante, é um óleo brasileiro, para quem não sabe, ele é cultivado aqui na nossa Amazônia. Tem propriedades analgésicas. O copaíba, ele é riquíssimo em beta-carofileno. Então, 60% da composição dele é de beta-carofileno, tá? E o que esse beta-carofileno faz? Para vocês terem ideia, o beta-carofileno que é presente na copaíba, ele é 2 vezes mais potente do que o diclofenaco sódico. Alguém já ouviu aí o nome desse remédio? Diclofenaco sódico. Ele é um anti-inflamatório, bem utilizado, se vocês querem saber. E aí, imagina, quando a gente utiliza o copaíba, a gente tem o quê? O beta-carofileno, que vai ser 2 vezes mais potente do que o diclofenaco. E aí a gente vai estar usando um produto natural que a gente pode utilizar, inclusive, para inúmeras outras funções, que isso já vai nos ajudar na parte emocional, para a pele, enfim, né? Uma série de questões aí que a gente pode estar utilizando o Copaíba e também vai ser muito eficaz, não vai trazer os efeitos colaterais. Então, o Copaíba, gente, é um aliado aí bem legal para os praticantes de atividade física, para utilizarem antes, né, da prática, depois também, como uma estratégia de recuperação. O cravo eu gosto bastante porque é um óleo essencial cheio de antioxidantes, então, um óleo essencial que possui a maior quantidade de antioxidantes, e a gente sabe que os óleos essenciais que são ricos em antioxidantes, eles o quê? Reduzem o processo inflamatório, porque eles diminuem os radicais livres nas nossas células, no nosso corpo. Isso faz com que o processo inflamatório o quê? Diminua, certo? Então, estudos mostram que associado com o óleo de laranja, ele é capaz de acelerar a recuperação muscular. Lembrando, o cravo, ele é um óleo quente, ele é um óleo que se chama dermocálcico. Então, sempre que você for utilizar o óleo de cravo topicamente, você nunca vai aplicar o cravo direto na tua pele. Sempre, obrigatoriamente, com diluição, sempre com óleo fracionado de coco, tá? Quando você for ingerir o cravo, sempre também tomar em cápsulas. Sabe aquela cápsula de remédio? Você vai abrir a cápsula, pingar dentro da cápsula, fecha e toma. Justamente para ele não queimar, não dar aquela sensação aqui de queimar a tua garganta, tá? Então, isso ajuda bastante também. E além que o cravo, ele tem o mesmo efeito anestésico que a benzocaína. Então, por isso que ele tem essa sensação, né? Essa ação de relaxamento muscular. Então, ele é um óleo que previne e trata muitas lesões, tá? Isso ajuda, é uma característica bastante do cravo. E aí, a lavanda a gente não poderia deixar de falar, porque lembra que eu falei que um dos pilares é o sono. Então, a gente precisa cuidar bastante também
da qualidade do nosso sono. Então, a lavanda, ela possui propriedades calmantes, ansiolíticas, relaxantes. A gente sabe que a lavanda ela serve para uma infinidade de coisas, né? Um óleo extremamente versátil para pele, questão de alergias de pele, queimaduras, enfim, é um óleo cicatrizante também. Mas o que que a gente precisa aqui? Melhorar a qualidade do nosso sono. A lavanda tem muitos estudos científicos, até trouxe um aqui para vocês, que ela ajuda a aumentar a produção de melatonina, que faz com que a qualidade do nosso sono seja melhor, né? Que a gente consiga dormir melhor, ter um sono reparador. E diminui o risco de lesões e queda na performance, porque a gente sabe que quando uma pessoa não está 100% descansada, ela não está tendo essa recuperação efetiva e ela continua ali praticando atividade, continua fazendo os treinos dela que ela tem que fazer, isso é um grande índice, né, de lesões dentro do esporte. Porque se ela não está conseguindo recuperar, ela fica o quê? Estressando cada vez mais aquela musculatura e vai chegar um momento que vai dar problema, que vai trazer uma lesão. Então, por isso que a gente ter uma boa qualidade do sono é algo, sem sombra de dúvidas, indispensável para você ter resultados, seja em quaisquer benefícios que a atividade física, né, vai te proporcionar, você precisa dormir bem, tá? Você precisa dormir bem e a lavanda é um óleo que vai te ajudar. Lavanda pode ser utilizada das três formas: tópica, aromática, ingestão também. E aí você pode pingar uma gotinha na mão e inalar, passar na planta dos teus pés, pingar uma gotinha no teu travesseiro, colocar no teu difusor, colocar uma gotinha no teu chá, ou mesmo sublingual, para quem não tiver problema com gosto. Então, você pode estar utilizando a lavanda aí de diversas formas, certo? Então, esses são os óleos essenciais que eu trouxe aqui para vocês, para a gente utilizar como uma estratégia antes do treino, durante o treino e após o treino. Como eu falei para vocês, existem muitos outros óleos essenciais que são maravilhosos e que vão nos ajudar também, certo? Mas eu acho que para a gente entender bem e começar a utilizar os óleos essenciais ao nosso favor nesses momentos da prática de atividade física, se a gente começar com esses aqui, entendendo bem esses, a gente já vai conseguir aí grandes resultados. Aí a gente tem, claro, o MetaPower, né, que é um aliado aí maravilhoso para a nossa saúde, para o nosso metabolismo. A gente tem os nutracêuticos, o ômega 3, que é surreal e que nos ajuda muito também, a multivitamínico da doTERRA. Então, tudo isso é uma junção que vai nos ajudar ali a ter um equilíbrio daqueles 5 pilares que eu trouxe para vocês. Aqui, né, eu trouxe uma curiosidade, que eu acredito que a grande maioria de vocês saiba, que praticar atividade física, o exercício físico regular, aumenta a sua imunidade. Então, muitas vezes a gente fica preocupado, né? Meu Deus, eu preciso aumentar a minha imunidade, preciso tomar alguma coisa para aumentar a minha imunidade, preciso fazer alguma coisa, principalmente aí nessa época que a gente passou do coronavírus, praticar atividade física, exercício físico regularmente, isso também vai aumentar muito a tua imunidade. Então, você ter bons hábitos, isso aumenta muito a tua imunidade. Então, muitas vezes a gente se preocupa somente com o externo. Ah, eu preciso tomar, ah, eu preciso fazer, ah, eu preciso... Mas não se preocupa com as nossas atitudes, com o que a gente pode controlar, né? O que você pode controlar é somente as tuas atitudes. Então, se concentra nisso, né? Você pode mudar os teus hábitos a partir de hoje, você pode melhorar ainda mais os teus hábitos. Temos produtos maravilhosos que nos auxiliam e que são grandes aliados aí para a nossa saúde, isso sem sombra de dúvidas. Mas isso vai ser cada vez mais efetivo se você mudar os teus hábitos e decidir realmente ter uma boa saúde, certo? E eu vi aqui que vocês já estão no caminho certo, que a galera que está se movimentando, está praticando atividade física, eu sei que vocês usam óleos essenciais, e aí depois dessa aula, vocês, amanhã antes do treino, já vão botar em prática aí, e aí depois eu quero saber os resultados. E para a gente finalizar, eu trouxe essa frase aqui que eu gosto bastante, que o corpo alcança aquilo que o quê? A nossa mente acredita, né? Então, bora praticar atividade física, usar os óleos essenciais, ser muito feliz, porque isso nos traz muita saúde também, e ser muito saudável, tá certo? Galera, obrigada.
Espero que vocês tenham entendido, que isso tenha ajudado vocês. E agora eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta. Me fale aí. Ou cale-se para sempre. Ah, peraí, deixa eu desmutar vocês. Agora não. Agora vocês podem falar. Peraí. Cadê? Ixi, agora eu mutei todo mundo e eu não sei desmutar. Peraí. Eita, nós. Alguém sabe como eu volto para abrir os microfones? Oba, eu acho que cada um pode desmutar. Então tá, já desabilitei aqui. Show. Obrigada, Evelyn. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Todos entenderam? Ó, quando ninguém faz nenhuma pergunta, o que que eu entendo? Ou todo mundo entendeu tudo e a aula foi muito boa, ou ninguém entendeu nada. Qual foi das duas opções, hein? Não me deixe nervosa. Mas brincadeira. Bárbara, tem uma pergunta ali nos comentários, ali na. Você sabe qual é o produto americano que substitui o Fabro Up? Americano? Não, não sei. Eu acredito que substitui o Fiber Up, não substitui, porque o Fiber Up ele tem nos Estados Unidos também. Inclusive o Meta Power, né? O- ali os produtos que fazem parte do Meta Power, o Fiber Up, o Meta Power Advantage, enfim, todos eles vieram dos Estados Unidos. Eles já foram lançados há muito tempo nos Estados Unidos, inclusive esse sistema Meta Power é febre nos Estados Unidos, gente. Muita gente lá, inclusive, entra para a doTERRA, não é por causa dos óleos essenciais, é por conta do Meta Power. Muitas pessoas têm resultados surreais, maravilhosos. Questão de emagrecimento, envelhecimento saudável, redução de níveis de triglicerídeos, colesterol, tudo que vocês possam imaginar, tá? Por conta do Meta Power também. Então, assim, eu acredito que não tenha nenhum produto que vá substituir o Fiber Up lá, porque já existe lá. Pode ser que você que tenha algum outro produto que seja similar ou que faça alguma função parecida, mas eu não sei, mas eu vou procurar saber, tá? Oi, Bárbara. Boa noite, tudo bem? Auri, tudo bem? Ah, Jóia. Olha, tô tudo de pijama, gente, desculpa. Não tem problema. Viu? Não, é que a Márcia, ela é da Califórnia, e ela compra o Metapower, mas ela não acha o Fiber Up para comprar. Ela não está encontrando o Fiber Up. Não tem o Ela Fiber? vê a linha do Metapower e não acha. Aí Engraçado. eu pedi para ela abrir o microfone, mas acho que ela está no trabalho, por isso que ela não está conseguindo abrir. Mas ela já deu uma. Porque assim, o que eu sei é que o sistema todo veio de lá. Agora, eu não Hum. sei se de repente, por algum momento, está fora. O... É, porque lá tem algumas outras cápsulas, além da. Não tem só aquela cápsula que a gente tem, tem algumas outras. Será que alguma dessas outras seria o Fiber Up em cápsula? Eu vou dar uma Seria com pesquisada, eu vou dar fibra? uma pesquisada para vocês, tá? Eu tenho pessoas da equipe que moram nos Estados Unidos e eu vou Ai, olhar legal. no catálogo, vou perguntar para elas, aí eu já tiro essa dúvida para vocês, porque realmente eu também não sei, tá? É. Ah, eu agradeço, porque já faz tempinho que nós estamos pesquisando, a gente não está conseguindo Eu encontrar. sei que tem a fibra lá, que tem o complexo Metapower, mas pode ser que seja com outro nome também. É, Muda a também. nomenclatura de um país É. para o outro, Uhum. tá? Eu vou Tá pesquisar jóia. e eu volto a Obri- retornar para vocês. Tá jóia, mas foi excelente a aula. Muito obrigada, viu? Obrigada, Gratidão. obrigada. Ahn, alguém quer falar? Bárbara, lá em cima teve a Luana que perguntou se o peppermint fica bom na garrafa de água para energia. Fica muito bom. E aí, lembrando que não pode ser garrafa de plástico, né? Aquelas garrafas PET, não. Garrafinha assim, de metal, de vidro, mas não de plástico, tá? Mas fica bom. Eu até gosto, um hábito meu, né?
Mas, obviamente, talvez isso não seja agradável a todos. Eu gosto de colocar uma gotinha quando eu vou começar o meu treino, debaixo da minha língua. Então, eu coloco uma gotinha de peppermint, aí depois tomo um golinho de água, e aí eu vou treinar. E aí dá aquela energia, aquela vontade a mais, assim, que faz muita diferença. Mas pode colocar na água sem problema. Eu vi aqui que também tem uma pergunta da Lilian. Bárbara, pessoas com desgaste que precisam do exercício. Posso indicar o colágeno do MetaPower? Pode indicar o colágeno, porque realmente vai ajudar bastante, tá? E aí, claro, o exercício também ajuda muito, só que aí, claro, exercícios adaptados, exercícios. Aí é legal pegar um profissional que realmente entenda, porque aqui nesse caso tem que ser exercícios específicos para não lesionar ainda mais a pessoa, mas com certeza o ômega 3, o multivitamínico, o próprio MetaPower são ali grandes aliados aí para essa pessoa ter mais benefícios, né, durante a prática do exercício dela e na vida dela, como na saúde em geral. Odete, e esses mesmos óleos e o Deep Blue Hub para o uso de caso de lesão em treino e até mesmo em pós-cirurgia por lesão no osso do braço? Exatamente, tá? E aí, claro, recuperação pós-cirúrgica, né, por lesão no osso do braço, você pode, além desses óleos, além do Deep Blue, que é um ótimo aliado, do Copaíba, você pode adicionar o frankincense, que é um óleo sensacional, surreal, e aí você pode estar adicionando alguns outros óleos com essa finalidade de recuperação, mas sim, com certeza, pode utilizar esses que vai ajudar bastante, tá? Ah, que legal, fico feliz, Reinaldo. Obrigada. Bárbara, a água com limão realmente alcaliniza e tem uma quantidade de gotas por litro de água para que sim, o limão ele tem uma das funções do lemon, tá? Do limão é justamente a alcalinizar. Então essa é uma das funções, das grandes funções do limão. E o que que acontece? A quantidade por litro de água. Eu vou ser bem sincera para vocês. Os óleos essenciais, eu não gosto de preparar eles em grande quantidade. Então, assim, eu não gosto de deixar, por exemplo, uma garrafa na geladeira com óleo essencial para eu tomar o dia inteiro. Tem gente que faz isso, mas eu não gosto, é uma questão particular minha. Então, eu gosto, sempre que eu vou utilizar um óleo essencial, eu pego ali um copo de água, tá? Ou no máximo uma garrafinha de água que eu uso no meu dia a dia, e aí eu coloco as gotas dentro e já tomo naquele momento, tá? Ou num curto período de tempo. Então, eu não deixo os óleos preparados por muito tempo, porque o que que acontece? Talvez você deixe aí preparado já para o teu dia inteiro. E aí talvez você não vai tomar essa água toda, ou você esquece, e aí depois fica de um dia para o outro, e isso não é legal. Então é muito mais eficaz você pegar um copo de água e ir colocando uma, duas gotinhas e ir tomando, que isso vai ser muito mais efetivo do que você deixar preparado ao longo do dia, tá? Eu gosto de fazer dessa forma, eu acho muito mais benéfico assim, né? A gente consegue aproveitar mais os benefícios dos óleos. Deu para responder a tua dúvida, Ana Lúcia? Ó, a Mari fez uma pergunta aqui. Usar o peppermint no período menstrual influencia no aumento do fluxo? Olha, eu já ouvi casos, tá? Já ouvi casos de mulheres que relataram, observaram, que utilizaram o peppermint, assim também como o On Guard, né? O cravo e a canela, que tendem a aumentar um pouco mais o fluxo sanguíneo, né? O fluxo menstrual. Só que assim, a gente tem que entender, a gente tem que usar o bom senso. Não é que você inalar uma gota de peppermint ou você inalar uma gota de On Guard e isso vai fazer com que aumente o teu fluxo. Não. Talvez você sinta, né, essa questão de aumentar o fluxo se você esteja naquele período usando um pouco mais aquele determinado óleo, certo? Então, se você observar, opa, peraí, eu tô sentindo que eu tô usando muito peppermint nesse período e que o meu fluxo sanguíneo tá maior.
dá uma diminuída no uso, dá uma maneirada no uso, pelo menos nesse período, certo? Porque isso acontece, vai variar de pessoas para pessoas. Eu nunca percebi isso comigo, mas eu já escutei de algumas mulheres que sentiram que realmente aumentou o fluxo. E aí é só diminuir o uso, né? E maneirar aí nesse período do mês, tá certo? O peppermint diminui o leite materno? Gostaria de tomar, mas com receio de secar o leite. Olha, em relação a essa questão de secar o leite, eu já ouvi de diversos aromaterapeutas muito renomados que isso é um grande mito, né? Então, assim, isso é muito da questão de qual linha dentro da aromaterapia você acredita. Eu acredito que isso não seja verdade, até por conta das questões químicas do peppermint, tá? E até porque para ocasionar o secar do leite, digamos assim, você teria que usar mais grandes quantidades de peppermint. Então, assim, vamos parar, vamos pensar o seguinte: sempre que a gente utiliza óleos essenciais, todo mundo aqui tem bom senso, certo? Todo mundo aqui tem bom senso. Todo mundo sabe a quantidade que a gente vai utilizar os óleos essenciais. Então, sempre uma, duas gotinhas, você vai inalar, você vai ingerir. Ninguém usa quantidades absurdas de óleos essenciais, até porque não precisa. Você estaria o quê? Rasgando dinheiro, porque uma, duas gotas já vai trazer o benefício que você precisa. Então, para chegar a acontecer, o que eu não acredito que o peppermint ocasione isso, tá? Mas vamos supor, para chegar a acontecer algo do tipo, teria que ser muitas, muitas, muitas gotas de peppermint, que não é o caso, não é o que a gente indica, não é o que a gente recomenda. Então, assim, eu acredito que não tenha relação, tá? Eu acredito que não tenha relação. Mas se você tem receio, o que que eu te oriento? Não usa. Se você, ai, Bárbara, eu sinto, eu tenho medo, não usa, porque muitas vezes também é a questão do nosso psicológico, de saber que está usando, e isso influencia bastante. Tá? Se de repente, Bárbara, não tenho coragem de usar, ou tenho medo, enfim, não usa, né? Bota o peppermint aí de lado nesse instante, e depois você volta a usar sem problema algum, tá? Ó, a Ana Lúcia colocou aqui totalmente ao contrário. Eu tomei chá de hortelã para aumentar o leite e deu certo. Então, assim, ela tomou chá de hortelã para aumentar o leite e deu certo. Tem o relato de uso de peppermint para acalmar cólicas menstruais. Sim, o peppermint ele tem propriedades analgésicas. Então, qualquer tipo de dor, inclusive as menstruais, vai ser bem legal. Você pode aplicar aqui com um óleo de coco fracionado, né? Aqui no ventre, aqui perto, né, aqui no ventre, fazer uma massagenzinha junto com lavanda, junto com clary sage também, que é maravilhoso e que vai ajudar bastante nessa questão de cólicas menstruais. Tá certo? Gente, mais uma perguntinha para eu também não tomar muito tempo de vocês. Já são 10 horas da noite, 5 para as 10, para a gente finalizar, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? E ó, depois eu quero que vocês mandem aí para os líderes de vocês, ou se vocês quiserem mandar para mim também, fiquem à vontade, sugestões de temas, tá? Que vocês gostariam de ver mais aqui na educação continuada. Temas que talvez vocês tenham dúvidas, ou de repente clientes de vocês perguntam, né, sobre determinado tema ou algum óleo específico, que aí a gente vai montando o cronograma conforme também a demanda e as dúvidas de vocês. A educação continuada, gente, ela serve justamente para a gente ter essa troca e aprender mais sobre os produtos da nossa empresa e como que a gente pode utilizar eles da melhor forma para a gente ter os melhores benefícios. E é muito legal a gente saber também aí de vocês quais são as dúvidas, o que que vocês estão querendo saber mais, para que a gente possa montar as aulas aqui, né, trazer as pessoas para darem essas informações para vocês. Então, é muito legal, uma via de mão dupla. A gente traz as informações, mas a gente quer também sugestões aí de vocês, para que a gente possa trazer aí e ter essa troca muito legal, tá certo? Pessoal, um grande beijo para vocês, uma ótima semana. Que precisarem, estou aqui, me chamem lá no direct, no WhatsApp,
que eu estou aqui à disposição para ajudá-lo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, enfim, eu estou aqui à disposição, tá certo? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!